Estamos aqui na casa da Daniele. Recentemente o pai dela acabou falecendo no hospital regional e ao ver um post dela, que inclusive me sensibilizou, eu percebi que poderia haver ali alguma irregularidade. Então estou aqui inclusive para conversar com eles, né? Eles estão realmente ainda passando por esse tempo de luto. Em respeito a eles, eu vou ser o mais breve possível e vou deixar com que eles falem para ter total liberdade do que vai falar, tá ok? Daniele, tá a Daniele, ao lado dela o marido, a esposa do Fernando, né, que é irmão, tá? Sim. E aí nós estamos aqui conversando um pouquinho e eu achei melhor a gente registrar esse momento para que saísse no canal. Daniele, a palavra é toda sua. Bom, já há algum tempo a gente vinha correndo com o meu pai, né, para o regional, porque ele estava vindo com algumas dores, falta de ar, e a gente ia para o regional sempre, dava medicação, pedia para voltar para casa e nenhum exame era feito. Aí novamente estava com falta de ar, voltava para o regional, aí foi tirado uma chapa, né, e lá constatou que ele estava com só um pouco de água no pulmão. Disse que era só um pouco. Uma semana depois, volta para lá, aí foi registrado que ele estava com pneumonia. Aí ficou internado uns dias, não me lembro ao certo quanto tempo, mas ficou internado uns dias para medicação e voltou para casa. Aí, nesse decorrer do tempo, ele novamente não se sentiu bem e fomos, acho que foi você que levou ele no UPA, no caso, né? Foi. A gente foi pro UPA, chegou lá, tava com falta de ar de novo, aí ligou água no pulmão, aí voltamos de novo pro regional. Aí chegou lá, deu água no pulmão e hemoglobina baixa. De sangue. Só que nessa ele já vinha com os pés e as pernas inchadas. Até comentava com a minha mãe, isso aí problema de renal, não é possível. E nunca ninguém fazia um exame específico para ir mais a fundo, era sempre a mesma coisa, água no pulmão, medicava e voltava para casa, água no pulmão, medicava e voltava para casa. Não chegaram a pedir nenhum exame mais específico? Não, tanto... Mesmo sabendo o problema da idade dele? Não recordo o médico, que foi feito o exame e falou que ele estava com problema de rim. Mas não encaminhou para nenhum especialista nem nada. Que não ia ter muito problema. Aí, com tudo isso, ele teve fazer um tratamento em Mogi das Cruzes. E o cardiologista de lá, que pegou o problema renal dele, fez o encaminhamento para um nefrologista, que cuida do rim, e ficamos esperando. Esperando. Aí dessa vez que ele ficou internado, que vieram agendar o nefrologista. Agora não adianta mais. Né? Já estava entubado aqui. E antes disso, nessas indas e vindas, né? Aí foi constatado que ele estava com uma pneumonia, uma anemia grave. Foi onde ele já começou a tomar sangue por conta disso. Ele ficou, acho que, de um dia para o outro, né? Ou foi 3 dias? Não, só é assim. Foi de um dia para o outro. Ele teve que fazer um exame que já estava marcado, um exame de sangue de manhã, uma sexta-feira de manhã. Uhum. Aí fez o exame e voltou para casa. Nisso, a moça ligou com o resultado na mão, já falando, ele tá com problema grave, corre com ele pro regional, a moça do posto aqui. Eu saí do serviço, peguei o exame lá, peguei ele aqui e levei ele pra lá. Tava com anemia profunda. Anemia profunda. Nesse dia, o hospital tava sem sistema. Tava. O hospital estava sem sistema, já era para ter pedido bolsa de sangue para ele. Chegou lá, pediu foi você que levou. Exame de novo. Você que trouxe ele. Pediram para ele voltar para casa. Pediram para voltar para casa, que quando voltasse o sistema do hospital iam ligar pedindo para levar ele.
Não ligaram. Não ligaram, Sabendo eu que peguei ele no precisava sábado de tomar manhã, medicamento. levei ele, cheguei lá, perguntei pra moça, que hora que voltou o sistema? Ela, 9h30 da noite. Tá, a mulher ficou de ligar, por que não ligou pra mim? Eu ainda deixei o meu telefone com ela. Ninguém ligou. Sabendo que ele estava com começou anemia profunda, com um exame daqui do posto. Chegou lá, ele precisou fazer exame de sangue de novo, porque eles queriam o exame deles e não daqui. E foi constatado, foi pedido bolsa de sangue. Isso assim que ele chegou lá de manhã, só que essa bolsa de sangue era 11 horas da noite e não tinha chego ainda. Não, sem contar que ele ficou sábado o dia inteiro na emergência, porque eles alegaram que não Sim. tinha quarto. Não tinha quarto. Aí minha esposa chegou lá pra questionar. Peraí, se não tem o quarto ou vocês não têm a bolsa de sangue? Que já era pra ter sido pedida. Só que o que me deixou doido é que teve que fazer 2, 3 exames de sangue, sendo que eu já fui com um que era recente. Foi do dia anterior. Então ele estava precisando de sangue e ainda Tava fazendo um monte de precisando exame de sangue. Não, mas o médico já sabia o problema que ele tinha. Ou seja, não tinha leito pra ele e não tinha sangue. Ele estava na emergência. Aí, no decorrer do tempo que eu fiquei na emergência pra minha mãe vir descansar, porque ela já tinha passado a noite lá, Foi. a gente entrou em contato, meu irmão entrou em contato com um vereador, se eu não me engano, e falou que tinha conseguido um leito no qual, mas precisou de entrar em contato com alguém de cima para conseguir um leito. Onde num hospital você precisa de ter uma pessoa para falar por você lá para você ser bem tratado. Aí eu estava lá na emergência com meu pai e estava tudo fechado. As enfermeiras que estavam lá não viu que meu pai estava acompanhado. Aí uma das enfermeiras falou assim para outra: aqui a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala, porque Não vai parar no ouvido tudo do é prefeito. parado no ouvido do prefeito. Tudo liga para comunicar ao prefeito. Só que se ali a gente não está sendo bem tratado nem nada, é óbvio. Para quem que a gente vai correr? A gente espera o mínimo que correndo para o prefeito vai nos ajudar em alguma coisa. Se chegaram a falar com alguma assistente social lá dentro do hospital? Tinha alguém? Não, porque era fim de semana. Final Fim de de semana semana não não tem. tem Não assistente tem. social. Não tem. Não tem assistente social. Aí o que acontece? Esse vereador estava em contato comigo. O que o pessoal do hospital estava fazendo? Estavam jogando a culpa tudo na minha mãe e no meu pai. Meu pai já estava estressado, porque já tinha um dia todo corrido lá, cansado. E sem comer. Já porque ele era estava domingo, no pronto-socorro, Ele não realmente tinha estava querendo. alimentação. Ele realmente estava querendo vir embora, alegando que não queria ir pro quarto. Aí foi quando ela foi lá, conversou com ele, aí subiu. Meu pai já estava estressado do tratamento que estava recebendo lá. Aí ele alegou o quê? Que a família tinha se recusado a subir pro leito. Só que, óbvio, passou uma noite inteira, já estava cansado, não tinha comido, não tinha tomado café. Aí na hora que a pessoa falou, conseguimos um quarto para você. Aí, claro, meu pai nervoso se recusou, não quer subir. Eu vou deixar claro aqui que conseguiram um quarto porque algum vereador, não precisa citar o nome se não quiser, Sim. algum vereador foi lá e intercedeu. Sim. Sim. Exatamente. E Legal. demoramos ainda para subir pro Tá. quarto porque disse que estava esterilizando. Mas, Higienizando. nossa, demorou 3 horas para esterilizar um quarto. É difícil. doído. E aí esse Obrigado. vereador me colocou em contato com a diretora do hospital, do qual de primeira se mostrava mobilizada pelo caso. Aí ela chegou a falar pra mim que meu pai não quis, tal. Falei pra ela do tratamento que ele estava recebendo, que eu não concordava, alegando que não tinha quarto. Tanto eu tenho toda a conversa com ela aqui, no WhatsApp. E eu achei ela bastante omissa. Tipo, ela, de vez de fazer o papel dela, ela estava transferindo o problema para outro, jogando a culpa em outras pessoas lá dentro. Achando O papel, culpado. achando culpado. O papel dela de resolver, ela não estava resolvendo. Em momento algum, quando vocês souberam desse problema de não ter leito, ninguém do hospital falou assim, será que nós podemos transferir ele para Jundiaí, transferir para algum local? Ninguém citou uma transferência. Nem agora que ele ficou Não. em Cabo Moelo lá, nem assim. Aí- O mais indignante agora, das últimas informações, a qualquer momento ele pode receber alta. Quando ele já estava no caso mais grave, que foi entubado. Assim que se vocês conseguirem uma clínica para fazer hemodiálise, ele vai ter alta. Quer dizer que a gente é que tem que conseguir a clínica?
A ponto de uma médica chegar a falar pra mim se ela não conseguia alguém pra conseguir a clínica pra ela. Foi. Chegando à parte dele Não é ter isso sido que tem que entubado. correr atrás? Depois de ter descoberto que ele estava com anemia grave, ele precisou de ficar tomando uma vez por semana uma vitamina, no qual o meu marido, né, numa sexta-feira, foi levar ele para tomar essa vitamina, onde ele estava com falta de ar, que teve a semana antes que eu tinha te falado, que ele tinha feito a chapa e ela falou que era só uma água no pulmão e deu remédio para tratar em casa. Aí ele foi tomar essa vitamina, foi só levar para tomar a vitamina. Chegando lá, foi enfermeira, né, mãe? A enfermeira viu que ele estava com falta de ar, aí foi feito... médica. Foi médica? Foi Foi médica. feito um exame nele e viu que eles estavam com anemia, pneumonia grave. Grave. Onde já Transferiu foi, pro ele não queria ser internado, ele Ele bateu falou o pra pé, médica. aí a médica falou, não, você tem que ser internado sim. Aí ele foi pro regional, lá foi questão de menos de 1 hora, né? Ele entrou. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, aí viram que precisava de ser entubado. Detalhe, a gente não foi comunicado disso. Não fomos A gente foi comunicados, só saber no outro dia. bem depois. No outro dia. Que eu fiquei sabendo, o médico falou pra mim. Antes dele ser entubado, meu pai chegou a falar com a minha mãe. Falou que tinha passado um apuros, mas minha mãe não sabia que tipo de que apuros. Que tipo de abuso. E aí foi onde teve autorização, tudo. Ele infelizmente foi entubado ali. Aí depois dessa intubação, aí onde veio, começa a vir alguns médicos não muito bons. Que pelo menos todas as vezes que eu visitei o meu pai, que eu queria saber como ele estava, os médicos eram sempre breve. A mesma coisa de ontem, não muito mudou grosso. nada, nem piorou, nem melhorou. O que ele falou da comemoração pra você? Teve eu tava ali chorando, não tinha expressão alguma de comemoração. Ele falou assim, teve 1% só de melhora no rim dele. Mas isso não é motivo pra comemoração. Tipo, eu ali chorando, eu não sei em que momento ele viu que eu estava comemorando. Uma das médicas chegou a destratar minha mãe, colocando a culpa na família, falando que meu pai chegou no estágio que ele chegou por conta da família, sendo que há muito tempo a gente estava indo e vindo, Há que 3 anos médico... que eu venho correndo com ele. A gente não é médico para saber que grau que tá os problemas do meu pai. Aí só A gente- frisar, dentro disso que ela tá falando, com exceção de 3 médicos lá, que é o Dr. Tiago, E Dr. Dr. Fernando e o último que me atendeu, o Dr. Jorge. Dr. Jorge, que ele aparece de vez em quando só. Ótimos São médicos. ótimos, Eles, ótimos, não tem que falar esse nada. Dr. Tiago acompanhou meu pai desde o início, Desde o ele início. explicou, ele foi sincero, ele falava certinho o que estava ocorrendo com meu pai. Dr. Fernando chegava a abrir um gráfico pra gente pra mostrar o que estava ocorrendo. Nossa, ele foi ótimo mesmo. Nossa, Só que eu infelizmente amei não é eles. todos. Tem essa médica que destratou minha mãe, que dela eu vou fazer de questão de falar o nome, que ela já também foi afastada, né? Doutora Natália, destratou minha mãe lá. Na hora eu fiquei sabendo, eu conversei com a diretora. Já chamei a diretora na conversa. Aí ela veio ela com a ladainha. Não, eu vou conversar com ela, tal, mas ela é uma ótima médica. Tem referência, tudo, mas é ótima médica, mas eu vou conversar com ela pra melhorar esse temperamento dela, que não pode acontecer. Nesse dia Só que o eu chefe fui dela falar com- viu, É, o chefe dos médicos lá, que ela, o Dr. Tiago, tava junto comigo. ele viu, ele não gostou do que ela falou. Só Tanto que ele que não quis transparecer assim na hora, né? Porque tava ali. Questão Tava eu e de, ele. questão de ética médica. É. Só que depois ficamos sabendo que ele afastou ela. Pra E isso, no por isso que dia eu falo, seguinte, bato eu palma fui pra ele. conversar com a diretora do hospital sobre ela ter maltratado. O jeito que ela falou com a minha sogra. E ela falou que realmente tem pessoas que são boas e ruins. Ela é ruim do lado pessoal, como tratar as pessoas, mas que profissionalmente ela não tinha queixa nenhuma dessa médica. Ela fala, segundo ela, ela é uma médica que ela resolve os problemas dos pacientes, que ela preferia ter com ela uma médica que resolvesse o problema do paciente e que ela cuidasse desse lado pessoal dela, ela com a médica depois. E é o tipo de pessoa que ela gosta que fique do lado dela. Infelizmente. Também acho. E Cronologicamente, só para eu entender o que aconteceu, quanto tempo foi do primeiro dia
até o dia do óbito? Só para ter uma Na ideia. internação, o tempo que eu já tô correndo com ele. O tempo que você está correndo com ele, porque ninguém te deu o exame, ninguém pediu para fazer nada. Nas correrias aí, pode pôr uns 4, 5 meses, né, mãe? De correria. Foi. Desde o começo do ano. Poderiam ter sanado esse problema antes, né? Já Assim, foi depois do porque aniversário dele, né? sempre o relatório era o mesmo. É um pouco de água no pulmão. Pode pôr desde março desse ano. E remédio pra Na tomar primeira em vez já falaram que é água no pulmão. Água sim. no pulmão. Ele ficou Eles 4 sempre meses falam atrás. de Ele água ficou no internado por 5 Acho que foi 5 uma dias. semana. 5 dias. Ficou É, internado por aí. por 5 dias porque o médico chegou a falar, brincar com ele, né? O senhor bateu na porta do céu e voltou, porque o pulmão dele estava cheio. É. Nisso aí já falou, ficou lá pra secar, beleza. Mas esse tempo que ele Chegaram ficou... a Não, fazer, não? Não, Adrenalina. só Só na na base base do de remédio. medicação. Só na base de medicação. mas nesse tempo ele já vinha com os As pés pernas inchadas. inchados. Pô, Que o aí médico já era tá efeito da vendo. própria, o problema do rim, né? Do rim. Que Médico a gente já juntou tá as duas remédico coisas. pra saber. Então, mas já tá internado lá, ninguém examinou isso. Entendeu? Ninguém Sendo que viu eles isso. falavam da que fazia primeira exame vez, de tempo em tempo. Ele se queixou, só que ficou mais tempo com ele. Essa voz que vocês estão vendo ao fundo é da esposa, tá? Ele se queixou alguma vez com a senhora? Não, De dor, ele alguma falava coisa? assim. Eu Dor falava, nas você tá costas, sentindo tinha. alguma coisa? Eu falava, não, eu tô com uma dorzinha nas costas, só isso. Não falava mais nada, ele não era muito de reclamar. A gente perguntava, quando eu sentia ele estranho, eu falava, filho, o que você tem? Você tem alguma coisa que você não quer falar? Não, não tem nada não, mas fala pra mim. Não, eu só tô com uma dorzinha nas costas. Falei, o que você acha que é? Você acha que é ruim? Aí ele falava, não, eu acho que é minhas costas. Mas só que quando eu ia no médico, eles nunca... Não, quando ele teve ia um no médico médico, que falou. só o de Mogi. Mas Que ele tava chegou a fazendo falar com os exame lá. médicos que estavam com problema, né? Ele se Não, queixou. mas- Para médico, ele se queixou Teve do um problema. médico daqui que falou que ele tinha problema renal depois daquela porrada de exame que ele fez. Foi. Só que não encaminhou ele Só que pra não lugar encaminhou nenhum. pra lugar nenhum. Ele falou que não E é do regional também. Não, Não, de outro. Esse mesmo. é. Eu não lembro quem que era o doutor. eu acho que era do... Foi do posto aqui, não foi? Vamos deixar bem claro para separar o. É. Né? As Não, não unidades, era do né? regional. Mas assim, pelo fato de ele ter visto que meu pai tava com problema renal, porque que já não encaminhou. Mas nem o remédio passou, mãe? Não, passou nada. Não, não passou nada. Eu falei, filho, nós temos que procurar um outro médico. Que eu não entendia nada desse negócio, até hoje, né? Até eu entrar no hospital, eu não entendia nada desse negócio de rins, não sabia que médico era de rins, nada. Só fui saber em Mogi das Cruzes, Aí sabe quando qual que é ele o começou a problema? fazer exame. Você vai marcar um médico aqui, tudo precisa de encaminhamento. Daqui foi até Mogi das Cruzes? Sim, Ele ele passava estava lá. fazendo um Passava tratamento por cardiológico É. lá. Foi o cardiologista Vixe, eu de arrumei Mogi uma das briga. Cruzes. E ele debilitado, porque ele nunca conseguiu ficar muito tempo Em- sentado. ou em pé. E aí tinha que ficar 2 Viagem horas longa. no carro. Aí Até quando ele chegar chegava lá. aqui, ele já chegava ruim, não queria comer nem nada. Porque por causa da longa viagem e de volta. Eu acho que esse que é o Foi maior lá problema que aqui dentro. descobriram. Você vai marcar um. Eu só vejo isso em SUS. Você vai marcar um. Você precisa de um cardiologista. Primeiro, para você acionar o cardiologista, você precisa de um clínico para ele poder te encaminhar. É, Esse é um padrão, né? Mas é uma demora. Mas depende do demora. tempo que demora para uma coisa e para outra, né? É uma demora tão grande que aí eu marcaram esse cardiologista pro meu pai em Mogi das Cruzes. E aqui tem, a gente sabe que aqui tem. só que lá é cardiovascular. Jundiaí também, né? Tem. Não, cardiologista. Mãe, Mas eles cardiologista do separam coração. cardiologista e É, cardiovascular, mas eles tem, separam. mas tem. Já tinha pegado o problema já. Mandou pra lá. Esse cardiologista de lá que deu importância pro problema renal do meu pai. Só que demorou pra marcar esse meu cardiologista. Alguém falou alguma coisa para vocês que essa água no pulmão poderia ser por causa do problema do rim? Não. Não, falou pra Não, mim. uma Depois. médica falou pra ela É. que era pra procurar um cardiologista, que podia ser. Ela falou que é tudo envolvido, podia ser um problema do coração, tá Relacionado ao pulmão isso, e aos pulmão e rins. rins. Aí a gente chegou a pagar o cartão de todos, como o cardiologista aqui ia demorar, pra passar em Jundiaí. Passamos ele no cardiologista em Jundiaí. Passou uma porrada de exame pra ele fazer. Um monte mesmo. Foi aí. Aí foi aí que Vocês foi- pagando, né? Uhum. É. Aí, tanto que, coitado, nem chegou a pegar o retorno. Chegou
Foi nesse exame que a gente pegou o problema de hemoglobina baixa, que ele teve que ir pra lá. Foi nesse exame que o cardiologista E aí, pediu. novamente, não tinha sangue. Não. Tava tomando E- vitamina, né? Noriporum. Depois que ele desentubou... Que é intravenosa, né? Isso. Depois que ele desentubou, ele ficou um tempo ainda na UTI. Aí deram alta pra ele, ele foi pro quarto. Ele ficou com 2 dias, acho, no quarto. A noite ia ficar o terceiro e no final Ficou 2 dias no quarto. eu fiquei 2 noites. Aí, quando a minha irmã foi lá pra render a minha mãe, mandaram ele embora pra casa porque ele pegou uma bactéria feia Pelo catéter. pelo catéter. Aliás, estava aqui O no catéter pé. dele não era limpo há 2 dias. E Aqui no regional. No regional. no regional, não era limpo há 2 É aí que dias. começou a gente revoltar de novo. Aí ele foi pra semi-UTI e ficou lá. Aí o médico que Isolado. conversou comigo, isolado, minha mãe não podia ficar, ninguém podia ficar lá com ele. Aí o médico que conversou comigo, ele falou: moça, você é o que dele? Eu falei: filha, o catéter dele tava um nojo. O próprio médico me falando, tava um Ele nojo. é especialista em catéteres de Aí- hemodiálise. Tivemos que tirar o catéter de um lado, aí ele colocaram aqui, Na jugular. Pescoço. deixou bem, Uhum. bem jeitosinho tudo. E aí ele foi no quarto que ele tava, até que tinha claridade, tudo muito bonitinho. Aí quando passaram por ele para um outro quarto, nesse outro quarto não tinha muita luz. E minha mãe, uma das vezes, chegou lá, tava com a luz apagada. Eu me senti horrível lá dentro daquele quarto. Isolado de tudo. Parece que o enfermeiro parecia que não entrava lá. Sei lá. Meu pai chegou a reclamar pra minha mãe que o enfermeiro não Ele- estava indo trocar a ele fralda tava dele. todo mijado. Ele ficou com a fralda muito tempo. Já chegou suja, lá todo sujo. Ela chegou lá pegar ele tudo sujo lá. todo sujo. E a Fono chegou a falar pra minha mãe que ela tinha chamado por 2 vezes enfermeiro. Por quê? O enfermeiro que estava na UTI não podia cuidar do meu pai, porque ele era estava ali parte clínica. emprestado, porque não tinha um quarto certo para isolar ele, ele estava emprestado ali para a UTI. Só que quem tinha que cuidar da fralda, da limpeza dele, eram os enfermeiros que cuidavam os clínicos, né, que estavam no quarto. E esses enfermeiros quase que não iam onde meu pai estava. Ou seja, a gente sentiu sim que meu pai estava abandonado no E quarto. que ele novamente o estava. catéter dele tava Tava horrível. imundo. Horrível. Aí eu entrei em contato com a diretora mais uma vez, falei pra ela, foi nesse dia que eu falei pra ela do catéter, falei do maus trato que minha mãe sofreu, falei que a Fono tava procurando enfermeira e não pra achava. limpar. Ela chegou a me falar assim, mas a Fono, tipo, que ela tá lá pra fazer o trabalho dela. Mais ou menos que ela tava se metendo onde não era pra ser chamada. Isso aqui eu tenho tudo no meu celular. Passou meia hora, ela mandou uma foto pra mim do meu pai com o catéter trocado, tudo bonitinho. Depois que eu pra fui ela. embora. da Chegou visita. chega nesse ponto da gente ter que fazer a reclamação, já não era pra ter alguém lá cuidando. Da primeira vez que meu pai ficou lá, ele perdeu um exame. Primeira vez não, às vezes que ele ficou internado. Ele perdeu um exame em Mogi das Lá em Cruzes. Ele ia pegar alta na segunda-feira. O exame era 11 horas da manhã. No domingo, um dia antes, minha esposa foi lá no plantão administrativo do regional, conversou com a menina, avisou que ele tinha um exame para fazer. Ela, não, o hospital se responsabiliza em levar, vai de ambulância. Tá, o exame é 11 horas da manhã. Chega na segunda-feira, minha esposa liga, ó, seu pai tá de alta, vai buscar ele. Eu falei, mas não foi fazer o exame? Ah, não, ele não quis ir, porque já tava, não ia dar tempo Tava de em chegar cima lá. da hora. É 2h30. Pô, aí eu Chegou cheguei lá pra 10. saber, a menina me liga pra ambulância 9 horas da manhã. Eu falei, minha filha, 9 horas da manhã a ambulância tinha que estar saindo daqui, até antes. Agora você me liga 9 horas, a ambulância aparece aqui 10 horas, você acha que em 1 hora vai estar em Mogi das Cruzes, já perdeu a consulta, filha. Nem eu ia. Aí, Eu falei pra ela. eu não contente, que ela falou assim, ó, deixa o número aqui comigo que eu vou tentar ligar lá, marcar esse, tentar remarcar. Eu não contente, eu fui lá na Secretaria de Saúde. Foi eu e ela. Foram eles que indicaram Mogi das Cruzes? Sim. Eles. Secretaria de Saúde. Secretaria da Saúde daqui de Cajamar falou, não, você tem que ir em Mogi das Cruzes. Não, é eles que marcam. encaminharam, É eles que Eles que marcam. marcam. Eles marcam lá É eles que e marcam. aí falam que vão levar o paciente, Cê- mas tem essa burocracia.
Não, é difícil, né? Assim, porque como porque ele ele tava tava em internado. casa, Não, o carro do SUS já leva. ia passar aqui É. pegar. A consulta era 11 horas, mas o carro do SUS ia passar 5 horas pra pegar ele. Era porque 4 são horas várias já tava aqui pessoas. esperando. ele já. tava internado. Como Só ele que tava como ele internado, estava o internado, hospital que tinha a que levar. responsabilidade era do hospital nesse dia de levar ele. Eu fui lá e falei Então, com a administração do Eu fui lá hospital. na Secretaria da Saúde, aí ela só ligou pra mim, não é a gente, é o Estado, que vai jogar pro Estado. É o Estado que marca onde tem vaga. Eu falei, mas peraí, como é que funciona a Secretaria da Saúde daqui? Não é vocês que tem que procurar um lugar próximo? Se for deixar Pra pro mim Estado, era ele vai esse, mandar já é eu lá pra... Secretaria de Saúde. Vai mandar meu pai pra divisa de Minas lá, que é São Paulo ainda, se ele mora aqui. Não é possível que não... Então, Aí eu até cheguei a ficar nervoso com ela, foi aí onde ela acionou eu pra ouvidoria, pra reclamar do hospital. Eu tinha até o documento esse tempo atrás aí. Só que eu fiz a burrice de como a diretora conseguiu o exame pra ele fazer aqui no regional. Ó, pra você ver, lá em Mogi era pra fazer, e tem o exame aqui. Fez no Unidade Mista em Fez aqui, Jordanese. não, aqui no regional. no Foi regional. no regional. Fez aqui Foi. no regional. Ele fez aqui no regional. Aí o que eu fiz? Falei, moça, não precisa fazer não. Como Aí ela não- tinha conseguido, né? Aí eu peguei o papel e joguei fora, ela nem fez A na reclamação ouvidoria, é não o- fez a a reclamação. Cada Eu um também tá acho que fazendo. não, a E ouvidoria como não resolve nada. toda vez tivesse um problema, tinha falado que era para entrar em contato com ela pelo WhatsApp, a gente foi e falamos, vamos entrar em contato e ver o que ela pode fazer. Só que não resolveu. Só pra mim que não a resolveu gente nada. tava vendo que ela não tava resolvendo nada. Muito Ela pelo tá lá contrário. só pra ocupar Ela a gostava, cadeira mesmo. ela gostava só de jogar a culpa para terceiros. Ah, foi fulano, foi ciclano. Jogando a culpa. Mas na verdade, pra resolver mesmo, ela não tava resolvendo nada. E eu averiguei umas coisas. Ela queria tirar meu pai daqui. No estado que ele já estava, se fosse para tirar... Ele estava bem debilitado, né? Não podemos falar a fonte, mas Ela ela queria queria já tirar. tirar ele daqui pra tirar esse Eu peso. fiquei sabendo que o das médico não deixou. Esse Pra ele ótimo. poder ficar... Falou assim, não, pra ele poder ficar perto da família e outra. Lá pra onde ela queria mandar pra Franco não tinha vaga. Ia ficar lá no corredor. Franco da Rocha. Isso. Um detalhe muito bom, que eu lembrei agora, que o médico falou. Acho que falou pra você mesmo, não foi? Acho que foi o Dr. Jorge. Que falou assim, que ali não era hospital Apropriado pra Por isso. apropriado pra para ele. fazer hemodiálise. Não Que tem meu pai estrutura. não tem estrutura, meu pai não deveria, que era pra gente tirar meu pai dali. Ele falou que Como que a se gente ia falou tirar? assim que se um catéter furar um lugar onde que Uma veia, uma qualquer veia, coisa. qualquer coisa, Ele, não querendo tem, ou não, é uma cirurgia. não tem estrutura para poder estancar isso. Ele falou que ele é do Santa Marcelina, ele falou que já viu o paciente morrer na frente dele por causa disso daí. O hospital não tem estrutura, não agrega estrutura. O que a gente quer? Não, e a administração sabe, porque eu já mandei isso para eles. Administração do Todos sabem. prefeito. A prefeitura sabe? aqui foi acionada. Foi. Eu tenho também conversas que eu já tinha mandado pro prefeito. O prefeito visualizou, mas também não muito, não ligou muito. Só os meus sentimentos, como foi dado, isso não tira a nossa dor. E a minha dor não é pelo fato do meu pai ter falecido. Porque isso pode acontecer com qualquer um. É verdade. A minha dor é saber o quanto meu pai sofreu naquele regional e ninguém tava nem aí pro meu pai lá. Meu pai tava largado lá. Tinha hora que meu pai falava pra minha mãe, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir pra casa. Meu pai tinha medo. E ele não queria estar lá, entendeu? E eu gostaria sim que tirasse a diretora de lá. Porque sim, eu já pesquisei coisa dela e qualquer pessoa que buscasse no post que eu fiz lá no Facebook, eu deixei lá, claro mesmo. Qualquer pessoa que quisesse fazer uma busca no nome dela ia ver que ela já não teve uma boa administração lá em Imbu. Pra que trouxe essa mulher pra administrar aqui? Não, licença, só pegar um papel e vou mostrar pra você. Entendeu? É difícil, é revoltante ver isso. Porque eu preferia meu pai ter morrido aqui, na minha casa. Porque ia estar aqui perto da família, ia estar sendo bem tratado, ao contrário da outra médica, que falou que ele tinha sido que ele era maus trato da família. Mas eu preferia que ele tivesse morrido aqui. Eu ia aceitar mais. Eu ia aceitar doído, muito viu? mais isso. Isso aqui Complicado isso. aconteceu que
que essa diretora era secretária de saúde de Embu das Artes. Tudo isso aqui aconteceu devido a ela. Aí tá, o Fernando, que é um dos filhos, está me passando aqui, inclusive um post, um recorte que ele pegou da internet falando sobre a própria diretora, né?